Olá, pessoal! Hoje aqui nós estamos para mais uma aula de Química, vendo análise imediata ou separação de misturas. Vamos lá? Bom, o que seria separar misturas? Seria processos, conjunto de processos. Eu posso ter um processo só ou vários processos, empregados para separar as substâncias, né, que ocorrem na mistura homogênea e heterogênea. Primeiro processo é a filtração. É o que a gente faz café. Eu tenho aqui uma mistura, né, líquido e sólido. Esse líquido e sólido, essa mistura, vai ser depositada em um funil com papel de filtro. A parte sólida ficará no funil e o líquido descerá para o outro recipiente, chamado de o líquido chamado de filtrado, ok? Nós temos um becker, então, com a mistura aqui de líquido com sólido. Esse líquido, ele é depositado, esse líquido com sólido é depositado no funil. O funil separa o sólido e o líquido acaba indo para outro recipiente. A gente pode fazer a filtração também a vácuo, né? Separa também líquidos e sólidos, porém com uma velocidade maior, porque a gente cria um vácuo dentro do recipiente. Então, eu tenho aqui funil de Buchner, ele está vedado num Kitasato. Bom, Kitasato é esse aparelho aqui. Ele tem um bico aqui que é ligado a uma trompa d'água, né? A um recipiente. Esse também pode ser uma bomba que vai sugar o ar daqui de dentro, né? Esse ar sugado aqui de dentro tem que ocupar o espaço de alguma coisa, então o líquido acaba descendo. Então eu forço a filtração, né? Quando eu preciso de maior rapidez para a minha filtração, eu uso a filtração a vácuo, certo? Próximo, decantação, quando eu tenho dois líquidos imiscíveis. O que é líquido imissível? Que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Vamos imaginar que eu tenho aqui, no meu funil de bromo ou funil de decantação, tanto faz, né? Água e óleo. São duas coisas que eu consigo visualizar, né? Eu consigo ver o que é água e o que é óleo. São dois líquidos imiscíveis. Então, eu tenho o líquido menos denso em cima e o mais denso embaixo, que é a água, aqui perto da minha torneirinha. O que eu vou fazer nesse funil? Eu vou abrir essa torneirinha, a água vai cair, o líquido mais denso cai, e quando o líquido menos denso chegar aqui, eu fecho essa torneirinha. É assim que funciona o funil de bromo. Eu consigo separar um líquido mais denso de um líquido menos denso, quando eles são imiscíveis, certo? Bom, sedimentação e decantação. Sedimentação e decantação são dois processos. Lembra que eu falei? Pode ser um processo ou pode ser um conjunto de processos. Então, a sedimentação, o que é? Por exemplo, eu tenho a água barrenta e eu deixo ela descansando. O que acontece? A água fica em cima e a terra vai ficar embaixo, certo? Isso é sedimentação. Fazer a sedimentação. Ocorre sempre com um sólido e um líquido. E a partir da água e a terra sedimentada, dessa mistura sedimentada, eu vou fazer a decantação, eu vou separar. Eu simplesmente, através de uma vareta de vidro, né, aqui, ó, a vareta de vidro, eu vou separar esse líquido. Quando o sólido chegar aqui, eu paro. Esse processo também é chamado de decantação, mas ele só pode ser feito se eu fizer a sedimentação anteriormente, ok? Próximo, centrifugação. Quando eu tenho uma sedimentação que ocorre lentamente, é difícil ela ir para o fundo,
que nem o sangue, ela pode sedimentar e ir para o fundo, porém é muito lento esse processo. Eu acelero através da centrifugação. A centrifugação, através da aceleração que ocorre aqui, ó, quando ele começa a rodar, ele, através da aceleração centrípeta, ela vai jogar a parte mais densa para o fundo do recipiente. É isso, centrifugação. Próximo, sifonação. Acontece a sedimentação, eu posso decantar, ou eu posso sifonar, ou fazer a sifonação desta mistura. Sifonação nada mais é de que tirar o líquido da mistura através de um sifão, como se fosse um canudinho, né? Eu vou tirar o líquido dessa mistura, né? Através de um canudinho, como se fosse um canudinho. E o sólido acaba ficando no recipiente. Isso se chama sifonação. Quando eu faço a sifonação, é muito comum a gente deixar a mistura acima da onde eu estou colhendo o meu líquido, tá? Por quê? Por causa da gravidade, que é mais fácil fazer a sifonação. Bom, próximo, levigação. Levigação é quando você tem, por exemplo, uma substância mais densa e eu consigo, através da água, tirar a areia e a substância que é mais densa acaba ficando na bateia. Isso é utilizado, a levigação é utilizada para encontrar ouro, né? Então, o ouro que é mais denso fica no fundo da bateia, que é esse aparelho que aparece aí na mão dessa pessoa, né? Esse aparelho preto, né? E a areia acaba sendo arrastada pela água e o ouro acaba ficando no fundo da bateia, certo? Isso é levigação. Catação. Dois sólidos, né, diferentes, eu consigo fazer a catação. Ou seja, eu estou catando feijão. Então, eu tiro do feijão o que não é feijão, por exemplo, pedras. Né? Eu estou fazendo a catação, certo? Flotação. O que é flotação? Eu adiciono um líquido de densidade intermediária numa mistura geralmente sólida e em relação a esses componentes, certo? Então, por exemplo, eu tenho areia e serragem. Eu não consigo separar se eu não adicionar água. Se eu adiciono água, a serragem, que é menos densa, ela vai para cima. E a areia, que é mais densa, vai para baixo. Ela vai se separar, né? E assim eu consigo tirar a serragem da areia. Então, eu faço a flotação, adiciono um líquido de densidade intermediária das duas substâncias que eu tenho lá, né? Fazendo essa separação, certo? Bom, dissolução fracionada. Aqui são vários processos que eu faço para separar a mistura. Então, eu tenho, por exemplo, sal e areia. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar água e aí a água vai se misturar com sal e a areia vai ficar no fundo do recipiente. Bom, depois que eu fiz essa adição de água, eu vou filtrar. A areia fica no funil e a água com sal passa. Bom, após eu fazer isso, eu vou vaporizar. Eu vou aquecer essa água com sal ou simplesmente deixar lá para ela vaporizar, né? Evaporar ou vaporizar através da ebulição. A água, esquento aqui essa mistura com água e sal, né? A água evapora, vaporiza, né? E o sal fica no fundo do recipiente. Então, são vários processos para fazer a dissolução fracionada. Adiciona água, filtra e depois vaporiza. Sublimação. A sublimação.
Quando eu tiver uma mistura onde um dos componentes ocorre a sublimação, ou seja, vira do estado sólido para o gasoso, eu vou fazer essa sublimação. Então, o que acontece? Aqui nesse caso, eu tenho areia e eu tenho iodo. Essa areia, o iodo, ele é uma substância que sublima facilmente. Então, eu vou aquecer essa substância, o iodo vai virar vapor e vai se prender no vidro do relógio, virando iodo ressublimado, ou seja, vai virar sólido novamente. O que é esse vidro do relógio? Nada mais é do que como se fosse um pires, só que de vidro, tá? Então, olha lá, eu tenho a mistura de areia com iodo. O iodo é uma substância que sublima com facilidade, então eu vou aquecer essa mistura. O iodo vai sublimar, vai virar vapor, e depois, em seguida, ela vai se prender no vidro de relógio, virando sólido novamente, iodo ressublimado. E aí eu consigo separar a areia do iodo. Próximo, separação magnética. Óbvio, tem que ter um ímã, alguma substância que é atraído por um ímã. Então, se eu tiver uma mistura onde uma das substâncias que eu tenho na mistura é atraída por um ímã, eu vou fazer a separação magnética. Eu vou simplesmente ficar com o ímã perto, né? Vou aproximar um ímã para que eu tenha a limalha de ferro, a limalha da substância que é um metal se aproxime do ímã. Tá? Eu só consigo fazer a separação da magnética se um dos componentes é atraído por ímã. Tá? Destilação. Destilação é quando eu aqueço um dos componentes até a ebulição, ou seja, até a transformação em vapor, e depois ele é resfriado, se condensando, virando líquido. Então, ele vira vapor, depois que ele vira vapor, ele vai virar líquido novamente, condensar. Como? Aqui está o meu esquema. Eu tenho um balão de destilação, onde eu coloco a minha mistura. E eu vou aquecer essa mistura. Eu coloco aqui, por exemplo, vinho. O que o vinho tem? Álcool. E o álcool, ele tem uma temperatura de ebulição baixa. Então, quando eu aquecer esse vinho, o álcool vai virar vapor. Por aqui ele não tem como sair. Aqui eu tenho um termômetro que eu consigo medir essa temperatura. Então, o vapor vai vir para cá. O que acontece? Se eu não baixar a temperatura desse vapor, aqui eu vou ter vapor e ele vai escapar. Então, eu ponho água circulando em volta dele, né, nesse condensador, e ele vai baixar a temperatura desse gás que passa nesse cano de dentro, nesse vidro de dentro, e ele vai se condensar, virar líquido novamente. E assim eu consigo captar no frasco coletor. No caso do vinho, é interessante que eu coloco vinho tinto e aqui eu vou coletar álcool transparente, certo? Eu consigo isso fazer fracionadamente, quando eu tenho 2, 3 substâncias que têm temperaturas de ebulição diferentes. Então, aqui o que acontece? Eu tenho uma substância saindo, eu consigo controlar isso através do meu termômetro. Então, a primeira temperatura sai, está numa determinada temperatura, o primeiro meu gás sai, e ele vai virar líquido e ser captado no meu recipiente, certo? Então, aqui em volta eu tenho água circulando, para que o meu gás que está passando nesse tubo de dentro abaixe a temperatura e vire líquido captado aqui nesse recipiente. Bom, a temperatura começou a subir, significa que outro líquido está entrando em ebulição.
está virando vapor. Então, eu mudo o recipiente de captar aqui, coloco outro e vou captar esse outro líquido aqui. Então, eu consigo fracionar a minha destilação. Isso ocorre no petróleo. Eu aqueço o petróleo e quando ele chega a 20 graus Celsius, sai o butano e o propano. Ele sobe, sai o butano e o propano. Quando chegar a 150 graus Celsius, sobe, sai a gasolina. Quando chegar a 200, sai o querosene. 300, o diesel. 370, o óleo combustível. E 400 eu vou ter lubrificante, parafina, asfalto. Bom, a cada temperatura que eu tenho, sai uma substância. Por isso é uma destilação fracionada, porque eu tenho frações do petróleo. Eu tenho substâncias diferentes saindo a cada temperatura que eu tenho na hora da destilação, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e a gente volta numa próxima aula. Até mais.